Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vim finalmente gravar o meu diário de gravidez do primeiro trimestre. Eu estou atualmente de 13 semanas, já pelo calendário gestacional, né? Que é o calendário de trimestres. Eu já estou no segundo trimestre, no quarto mês de gestação. E aí eu vou contar para vocês como que foi o meu primeiro trimestre, né? Já tem um vídeo aqui falando sobre os sintomas, enfim. E agora que passou, que a minha esperança, a minha expectativa era chegar as 12 semanas, né, para passar os sintomas assim mais fortes que eu estava tendo. E aí eu vim contar para vocês como que foi, se passou, se não passou, como que a gente tá, como eu estou até aqui, tá? Então, eu descobri a minha gravidez, eu estava de 4 semanas e 3 dias, 4 semanas e 3 dias, ou seja, no primeiro mês de gravidez, né, eu ia entrar no segundo mês naquela semana, e eu descobri com 4 dias do meu atraso menstrual. A quarta semana, né, a quinta semana foi tudo tranquilo, né, desde o começo, aliás, uma semana antes de eu descobrir a minha gravidez, o que eu tinha percebido é que eu tava em marcha lenta, mas marcha lenta assim, total. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, né, e eu sempre fiz as coisas muito rápido, então eu conseguia limpar a casa, dar conta de tudo, dar conta da faculdade, do meu trabalho e tal. Na maior parte tipo assim, 95% das vezes eu conseguia dar conta. E aí, eu vi que teve uma semana que eu não tava muito legal num dia, não tava assim conseguindo ser muito produtiva, né? Não tava conseguindo fazer elíptico, tava muito cansada. Aí, no segundo dia também, no outro dia também, eu até conversei, quando foi na sexta-feira, eu conversei com a minha psicóloga. Daí eu falei pra ela, nossa, tô ficando com medo de estar com depressão, porque assim, eu tô numa calma, numa tranquilidade muito grande, e assim, eu tô me sentindo meio cansada, né? Aí, como era final de semestre da faculdade, né, eu já tava terminando, eram os últimos atendimentos na clínica, eu também tava já bem cansada, assim, de todo o dia a dia do meu trabalho também. Eu ia entrar de férias no dia 16 de junho, então eu associei a isso. Eu falei, acho que logo logo eu vou entrar de férias da faculdade e também do trabalho, então deve ser isso, devo estar cansada. Até comentei isso com ela. Mas enfim, aí isso foi na sexta, no final de semana eu fui viajar. Na segunda-feira eu fui pro Na segunda-feira era o quarto dia de atraso. Só que o que acontece? Eu até contei isso no outro vídeo. A minha menstruação sempre foi certinha, ela nunca foi de atrasar. Só que um mês antes, ele atrasou 4 dias a menstruação, eu não tive nenhum sintoma, o que é muito estranho, porque eu tenho muitos sintomas pré-menstruais, assim, muita cólica, dor de cabeça, eu fico mal, mole e tal. E eu não tive nada. E atrasou 4 dias, o que é muito atraso, né? Eu não tinha atraso assim de um dia, em dirá de 4. Mas eu tava sentindo que eu não tava grávida. Algo dentro de mim dizia que eu não estava grávida. E aí, tá, tudo bem. Quando chegou no quarto dia, aí eu falei assim, bom, se não vier amanhã, eu faço um exame, mas eu acho que hoje vai vir pra mim. Quando foi à noite, eu comecei a sentir uma cólica e de fato desceu. Isso foi em abril, dia 11 de abril, que foi a minha última menstruação. Em maio, o que aconteceu? Eu era para vir na quinta-feira e na terça-feira eu já comecei a sentir cólica. Então eu falei, bom, agora vai descer antes, né, para compensar o mês passado. Mas não desceu, isso foi terça, quarta, aí na quinta-feira, na quarta-feira, um dia antes de descer, eu tenho síndrome do intestino irritável, então eu tô acostumada desde criança, desde sempre, até muitos episódios de diarreia. E um dia antes de descer pra mim, eu tive prisão de ventre, mas foi uma prisão de ventre assim, de ficar com dor depois de... Nossa, eu sofri demais. Eu achei mais conseguir ir no banheiro, mas assim, eu achei muito estranho, mas enfim. Falei, acho que é porque vai descer pra mim e eu não... E eu tava com cólica. Falei, vai descer pra mim e amanhã vai descer e acho que é por isso. Aí não desceu na quinta-feira, não desceu na sexta. No sábado e domingo eu passei o final de semana viajando e não desceu. E no sábado, eu fui no sábado e voltei no domingo.
No sábado, no caminho, eu senti muito calor e eu falava pro meu marido, deixa o ar-condicionado ligado. E eu ligava, virava pra mim e eu deixava. E assim, eu sou muito frienta, então, tô com 10 milhões de blusas. Detalhe que a blusa que tá embaixo é segunda pele, tá? E é segunda pele, comprei na Decathlon, não é nada de tipo Xing Ling, não. E assim, eu sou muito frienta. E aí meu marido, nossa, mas eu não tô com, nem não tava tão calor assim, né? E meu marido, nossa, nem eu tô com tanto calor assim. E, eu achei estranho, mas eu falei, sei lá, acho que é porque vai descer pra mim. Sei lá, associei que eu tava com bastante alteração, assim, de hormônio, porque ia descer. Aí tudo bem, mas tava tranquila. É, quando foi no sábado mesmo, à noite, quase à noite, a gente foi almoçar às 5h10 da tarde, né? Quase janta. E aí a gente foi comer e o carro tava parado perto, não era muito longe, mas tinha uma subidinha, assim, que tinha que subir. E eu não conseguia subir, eu subi, só que eu já tava cansada, nossa, gente. Eu tinha que parar e ficar. Eu parava e ficava, meu marido, nossa, você não vai comer panetone esse ano, porque, meu Deus do céu, né, você tá mal. E eu vi que eu já tava meio assim, eu passei o dia inteiro com fome, mas não queria comer nada, sabe? Não tava afim de comer o pastel, não tava afim de comer comida. Tava com vontade de comer nada, tava meio enjoada, assim, mas não enjoo, mas não tava afim de comer. Tinha fome, mas não tava afim de comer. É o Felipe batendo no tripé. Então, mas tudo bem. Quando foi na segunda-feira, eu ainda falei pro meu marido, bom, e eu todos esses dias com cólica. Aí eu tava tranquila, por quê? Como o mês anterior tinha atrasado 4 dias, eu não tinha tido sintoma nenhum, e esse mês, né, de maio, tava atrasado também, mas eu tava com sintoma, pra mim ia descer, né? E eu tava bem tranquila, assim, eu tava certeza que ia descer. Eu não tava, eu tava assim, gente, sabe? Zero desconfiança. O que eu fiquei meio assim foi por causa daquele cansaço que eu senti, a prisão de ventre e também eu tava com um pouco, sei, um pouco dolorido. Eu sei pelos relatos que eu vi na internet de muita gente falando que isso é um sintoma muito comum. Gente, nossa, eu tô vendo que eu tô enorme de gorda, mas assim, eu tô acho que com umas 4 blusas. Olha isso, gente, exagero. Enfim, eu vi muita gente falando que a sensibilidade nos seios é um sintoma comum pré-menstrual, mas esse não é um sintoma meu. Eu nunca tive sensibilidade na mama, no bico do peito, antes de descer pra mim. Nunca. E eu menstruo desde os 10 anos de idade. Nunca aconteceu. Se eu falar pra vocês, ó, teve uma menstruação lá, nunca teve. Nunca foi sintoma pra mim. E eu tava com o seio um pouco dolorido. Então foi duas coisas assim, três coisas que eu achei um pouco diferente, que foi o cansaço, o calor também. Mas o que eu achei assim, o que pegou mesmo foi o seio um pouco dolorido, que não era um sintoma de menstruação, e a constipação. Foi bem estranho. Por causa desses dois sintomas, na segunda-feira, que era o 4º dia de atraso, eu tava com bastante cólica. Não tava aquela cólica de morrer, mas era cólica menstrual normal que ia descer, né? E eu cheguei até uma semana antes a tomar remédio, tudo, né? Pra mim ia descer. Aí eu falei, já vou tomar remédio. Mas não passava com remédio. E aí eu falei pro meu marido tava na rua, eu falei assim, ó, traz um teste de gravidez, desses bem baratinho mesmo. Aí ele foi, comprou, né, o teste e aí deu positivo. E aí eu fiquei em choque, eu até contei isso daí num outro vídeo, né, que eu não esperava. Aí, tudo bem. Nessa semana que eu descobri, eu tava de 4 semanas, com 4 semanas, aí eu fiz 5 semanas, tava tudo ok. Quando eu completei 6 semanas, começou os enjoos fortes. Mas assim, gente, meu Deus. Enjoo da geladeira. Eu não posso abrir a geladeira, ninguém pode abrir a geladeira perto de mim. Eu ainda tô com esse enjoo da geladeira, tá? E até fico, só de pensar na geladeira já, meu Deus. Peguei enjoo da geladeira, não tive enjoo de perfume, de nada, assim, de cheiro de coisa, sabe? Produto de limpeza, perfume, essas coisas não tive. O que eu tive foi problema com comida. Então, alho que eu adorava, eu fiquei com muito enjoo, tudo, tudo. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade antes de engravidar de comer proteína. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava do arroz, do feijão, de uma saladinha, alguma coisinha cozida e assim, pouquíssima mistura, só pra ser uma mistura mesmo, né? Aquele monte de proteína que seria o certo mais da gente comer,
que é o que dá saciedade e tudo, eu nunca fui muito chegada. E eu enjoei de tudo. Enjoei de carne vermelha, feita, pode ser bife, cozida, pode ser o que for. Enjoei de carne vermelha, enjoei de frango, enjoei de peixe, enjoei de carne de porco. Fiquei semanas sem conseguir comer nada. Enjoei de pizza. Gente, eu com fome, aí meu marido às vezes, vou comprar uma pizza. Aí comprava uma pizza. Eu forçava a comer porque eu tava com fome. Vomitava depois. Então, assim, eu tive muito enjoo. Mas era não só o enjoo. Quando foi chegando perto com 10 semanas assim, eu já falei, ai meu Deus, não vejo a hora de chegar às 12 semanas, que é o que o pessoal fala que diminui, né? Que vai passando os sintomas, tudo. Eu com 11 semanas aí comecei a vomitar mesmo, gente. Tinha dia que eu vomitava 3 vezes por dia, e eu ficava, ai meu Deus, e agora, né? Acho que eu vou ficar assim até o final da gravidez, e assim, uma indisposição. A indisposição era 24 horas, eu não tive sono. Que eu preciso dormir, aquele sono insuportável que todo mundo falava. Que todo mundo fala, assim, todo mundo não, mas a maioria das mulheres fala que tem muito sono, né? Não sei se eu vou ter ainda, né, mais pra frente, ainda no final da gravidez, não sei, mas até o momento eu não tive esse sono. Eu tive 2 episódios de sono, que foi um dia que eu ainda tava trabalhando, e eu tava assim com tanto sono que tava assim, eu não tava conseguindo controlar. E aí eu peguei o meu horário de janta pra poder dormir. Aí foi só esse dia. E acho que foi semana passada, gente, eu tive um sono, assim, que eu fiquei de esperar o meu marido pra gente conversar, nem lembro pra quê. Meu, ele conversava comigo e eu assim, eu me sentia assim, drogada, nossa, muito estranho. Mas foram de sono mesmo, foi só esses 2 dias, assim, esses 2 episódios. O que eu me sinto é indisposta. Eu tenho dificuldade para fazer coisas simples que eu fazia antes, entendeu? Que é, sei lá, que nem guardar a louça, pôr mais louça para lavar. Então, assim, disposição terrível. E quando eu completei 12 semanas, a indisposição começou a melhorar bastante. Então, eu comecei a ter mais horas no meu dia, eu acordo, aí eu conseguia ficar, umas 3, 4 horas disposta. Eu ainda tô assim, tá? Consigo ficar algumas horas disposta, depois eu já caio, sabe? Mas assim, pelo menos eu não tô mais 24 horas indisposta, eu não tinha vontade de, assim, e também por causa do enjoo, e aí eu não conseguia comer direito, então acho que juntava tudo, sabe? E aí foi diminuindo o enjoo, agora eu já consigo comer muitas coisas. Mistura ainda tá sendo um problema, né? Então, assim, pra eu comer arroz e feijão, não ficar sem o arroz e feijão, eu tô comendo linguiça calabresa. Nada saudável, mas enfim. Mas assim, deu uma boa melhorada nos enjoos. Eu tô até aqui pensando, amanhã eu vou passar com a nutricionista. A minha médica me encaminhou pra nutricionista, porque eu fiquei reclamando. Falei, me encaminha porque não tá legal o meu peso. A médica falou que eu tô com ganho de peso normal, eu tô ganhando 1 quilo por mês. Ela falou, tá bem dentro do esperado. Ela falou, tá muito ok. Só que eu já estava acima do meu peso antes, eu tava 5 quilos acima do meu peso. Então, assim, eu não gostaria de engordar mais. A gente não tem tanto controle sobre isso, né? Assim, eu vejo que muita gente que faz atividade física, come certinho, acaba engordando, fica com retenção de líquido e tal. Mas assim, né, o que eu puder fazer, antes eu tava comendo só pão, né? E eu falei pra ela, tá, eu engordei 3 quilos nesses 3 meses, mas tendo enjoo e vomitando. Imagina agora que tá melhorando os enjoos. Ainda porque eu não cheguei na parte da fome, eu não sinto aquela fome absurda que todo mundo fala. Eu preciso comer agora de 3 em 3 horas, porque senão eu fico meio com enjoo. Mas, o que acontece? Agora com 13 semanas, gente, eu não vomito mais. Assim, faz uma semana que eu não vomitei mais nenhuma vez. Ai, glória, muito bom. O enjoo tem melhorado muito, muito, assim. Eu passo vários dias assim sem ter enjoo. E os dias que eu tenho enjoo, às vezes é só um pouquinho, é bem mais fraquinho. Você vê que, sabe, tá melhorando bastante. Tô ficando, então, um pouco mais disposta. Eu percebi que quando eu consigo comer comida, me alimentar melhor, a minha disposição fica melhor, né? Então, assim, esses foram os principais sintomas, assim, que eu tive no começo da gravidez e tá melhorando. E, assim, agora que eu cheguei no segundo trimestre, o melhor de tudo é que eu vou poder, gente, pintar meu cabelo. Pintar não, né? Assim, não pode passar qualquer coisa. Então, como eu tava já pintando de vermelho, eu já comprei uma tinta da Igora, que é sem amônia,
Não sei se ela não deve fixar tanto também igual a outra, né? Porque ela tem menos química e tal. Mas é o que dá pra passar. E aí, gente, porque isso tá me incomodando bastante, sabe? E é isso, gente. Então, esse primeiro trimestre, ele foi bem... Eu fiquei de férias, né? No primeiro, né, nesse um mês, eu tô voltando hoje, voltei hoje a trabalhar. E assim, fiquei 30 dias. Os 15 primeiros dias, eu também, né, conto aqui, não tem um vídeo que eu falo, que eu tive também sangramento, né? No meu terceiro dia de férias, eu entrei de férias dia 16 de junho, terceiro dia de férias, dia 18 acordei sangrando, tive que ir pro hospital e fiquei vários dias assim de repouso. Minha mãe teve que vir aqui me ajudar a limpar a casa, fazer comida, e meu marido também foi fazendo as coisas, né? Então, assim, foi. Mas de verdade, eu não fiquei me cobrando, porque assim, tô de férias, tô grávida, é uma fase, vai passar. E realmente passou e está passando, tá bem tranquilo. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês também, que eu vejo muito, questão de alteração de humor, eu não tive até o momento, tá? Eu vejo que às vezes eu fico um pouco mais assim, às vezes me dá um pouquinho de vontade de chorar, às vezes alguma coisa, mas nada besta, assim. Eu não tô assim, de ficar chorando, de ficar muito triste, de ficar muito sensível. O meu psicológico, tá muito bom, eu tô muito calma, muito tranquila. Gente, eu não comprei nada pra neném ainda. Não comprei nada pra ela ainda, porque 4 meses, ainda tem bastante tempo. Já ganhei algumas coisas da minha mãe, principalmente. Ai, tem umas amigas minhas que já, eu vou comprar tal coisa pra você. Já tô vendo de comprar coisa pra você e tal. Mas pra neném, né? Eu vou comprar umas roupinhas, vou comprar isso, vou comprar aquilo. As minhas amigas estão mais animadas do que eu. Mas não é que eu tô animada agora, que eu tô começando a curtir a gravidez, porque antes estava sendo assim, bem assim, pesado, tá? Por mais que eu estava, tipo, é uma fase, vai passar, tentando curtir, mas, meu, quando você tá com enjoo, indisposta, você só quer ficar deitado, você não tem ânimo, você não consegue curtir, sabe? Demorou pra cair a ficha que, tipo, eu tava grávida e tudo, então, assim, mas, né, passou, né, tá passando, assim, já tá bem melhor, já tá, nossa, 200% melhor do que eu tava, e aí agora eu vou, né, cuidar da parte da alimentação, ver se eu consigo cuidar, porque para comer mistura ainda tenho muita vontade, mas se eu conseguir forçar um pouquinho, pelo menos já ajuda, né? Já é alguma coisa. Vamos ver o que ela vai me orientar. Tô pensando até em, de repente, comprar whey protein, né? Para substituir, para pelo menos, né, eu não ficar sem as proteínas. Mas vamos ver como é que vai ser. E é isso, gente. Eu vou tentar mostrar minha barriga aqui para vocês, porque eu sei que o pessoal geralmente gosta de ver. Eu vou tentar mostrar debaixo dessas 300 milhões de roupas, porque vocês podem ver que, olha quanta roupa. Eu tô com 2 calças. Olha, eu tô bem... Vai chegar... Engraçado, de dia, assim, eu tô com 64 quilos, gente. É muita coisa pra mim, pro meu tamanho, tá? Era pra eu estar com isso daqui no final da gravidez. Então, a minha médica falou, não, tá ótimo, tá... Não tá ótimo, gente, não tá. De dia, às vezes, de manhã eu acordo sem nada, assim, sabe? Aí eu vou comendo durante o dia e vou ficando barrigudinha. Mas eu acho que vai dar pra, pelo menos, não emagrecer. Agora não é época de ficar pensando em emagrecer. Mas eu não quero ganhar tanto peso mais, né? Se eu conseguir manter. Eu sei que dependendo, né, dá pra manter ou até emagrecer só fazendo uma dieta, assim, uma alimentação mais saudável, né? E comida mais equilibrada, enfim, vamos ver o que ela vai passar pra mim, porque eu quero dar uma melhorada nisso, porque eu tenho ciência que eu comi muita porcaria, né? Porque eu comia o que me dava vontade, geralmente era pão. Então, pão francês, pão de forma, eu fazia pão na máquina de pão. Então, assim, a gente sabe quando a gente tá comendo bem, quando a gente não tá. Nesses últimos dias até, não, desde ontem, né? Ontem, hoje, até me alimentei melhor, tudo, mas assim, eu sei que não tá legal, não tá bacana pra mim, pra minha saúde, pra neném, pra saúde dela também, e pra uma gravidez, assim, uma gestação saudável até o final, né?
Então, vou ter esse cuidado aí, né? Tendo essa possibilidade, né, de passar com uma nutricionista, vou passar, vamos ver o que ela fala. E é isso, gente. Aí eu vou atualizando vocês se tiver mais alguma coisa, algum acontecimento aí mais pra frente. Eu vou ver se eu faço assim, no final de cada trimestre, né? Aí eu venho atualizar vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já cliquem em gostei, se inscrevam no canal e eu vejo vocês então no próximo vídeo.